5 argumentos que você não pode usar em um recurso por embriaguez ou por recusa ao teste de bafômetro. Vamos lá. Segunda-feira de manhã, no final de semana teve as famosas blitz de lei seca, e é claro que vai chegar um cliente no seu escritório às 8 horas da manhã dizendo assim: doutor, é o seguinte, eu estava no churrasco de família comemorando o aniversário do meu tio, é sempre do tio, e eu tinha bebido uma cervejinha só. Eu não estava bêbado, mas eu fui parado na blitz e eu fiquei com medo de soprar o bafômetro. Então, o guarda me multou, prendeu a minha carteira e disse que eu vou ter que ficar 1 ano sem dirigir. Só que eu dependo do carro, porque eu sou vendedor autônomo, ou eu sou caminhoneiro, eu uso o carro para trabalhar em outra cidade, alguma coisa assim. E eu não posso ficar sem trabalhar. E aí vem a pergunta: o que é que o senhor pode fazer por mim? E aí você diz o seguinte para ele, fala: meu caro, pode ficar tranquilo. Eu tenho a alegação perfeita para o seu caso, data vênia, e você tem muita sorte de ter me procurado, porque esse é o tipo de bola que eu costumo matar no peito e fazer o gol. Eu cobro R$ 2.500, que é o preço tabelado da OAB, preço das tabelas da OAB, a média gira em torno de R$ 2.500, é o mínimo, tá? Se você não está cobrando pelo menos isso, você está deixando dinheiro na mesa. Então, ó, eu cobro R$ 2.500 para derrubar a sua multa e ainda evitar que você cumpra a penalidade de 1 ano de suspensão. Muito bem. Mas olha só, primeira coisa, vamos analisar bem, vamos ser bem claros aqui de que não é assim tão simples defender um condutor contra esse tipo de penalidade. E se você acha que é simples, você corre o risco de matar essa bola no peito e mandar a bola para tiro de meta. Ou pior, né? Você corre até o risco de fazer um gol contra, tá? Por que eu digo isso? A maioria dos advogados, eles desconhecem as estratégias de cancelamento dessas penalidades. E eles acabam utilizando argumentos sempre de forma repetida. Ele tem lá 1, 2 argumentos para quem fez o teste de bafômetro, 1, 2 argumentos para quem não fez o teste de bafômetro. E esses argumentos, a maioria deles foi rechaçado, pelo menos os argumentos que mais se utilizam hoje em dia, eles já estão sendo rechaçados pelos nossos tribunais. Ou seja, esses advogados, eles estão dando murro na ponta de faca, tá? Justamente por isso é que você, antes de saber o que é que você tem que fazer, você tem que saber o que não fazer em relação aos seus argumentos, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. Tá? Olhem só, as multas por embriaguez, as multas derivadas da lei seca, elas estão lá contidas no artigo 165 e 165A do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 165, ele diz que é uma infração de trânsito dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine a dependência. E o artigo 165A, que eu penso que ele é um pouco mais complexo de analisar, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Então, quando você para ler esses 2 artigos, você começa a entender que existem alguns argumentos que cabem perfeitamente nessas alegações. E se você não estiver atento para aquilo que vem sendo decidido pelos nossos tribunais, você corre o risco de fazer um argumento que vai bater na trave, mas ele não vai fazer o gol. Ele vai bater na trave e ele vai voltar, tá? Quais são esses argumentos? Esses 5 argumentos que eu quero trazer para os senhores hoje. Olhem só, vamos começar por esse daqui, ó. O agente de trânsito não preencheu nenhum sinal de embriaguez no auto de infração, logo o condutor não estava embriagado. Esse praticamente é o argumento que mais se usa hoje em dia quando a pessoa recusa, quando o condutor recusa a fazer o teste de etilômetro e o agente de trânsito só coloca lá no campo de observação. Se recusou a fazer o teste em etilômetro.
Tá? Ele só coloca isso, se recusou a fazer o teste em etilômetro. Então essa é a alegação mais utilizada. Por quê? Porque ele deixou de preencher os sinais da embriaguez. Então, se não está relacionado com uma embriaguez propriamente dito, isso é um argumento possível de ser utilizado na defesa desse condutor. O problema é que, quase a unanimidade dos precedentes dos nossos tribunais, eles giram no sentido de que a recusa ela é uma infração administrativa. E ela é uma infração administrativa de mera conduta. O que quer dizer isso, mera conduta? Quer dizer que basta que o condutor se recuse a fazer o teste, a fazer um dos testes de embriaguez, para que a infração seja tipificada. Tá? Olhem só uma decisão aqui dos nossos tribunais. Mandado de segurança recusa em realizar o teste de etilômetro. Olha, vamos lá direto para aquilo que a gente vai utilizar. Ó. Bastando a recusa em se submeter ao teste de etilômetro, não se fazendo necessária a descrição de sinais da alteração da capacidade psicomotora. Então, quer dizer, o artigo 65A, ele é de mera conduta. Basta que ele se recuse, não precisa ter descrição de sinais de embriaguez, ele se recusou, já está ali caracterizado o artigo 65A. O segundo argumento mais utilizado é sobre o direito da não autoincriminação, que tem um nome muito bonito, né? Nemo tenetur se detegere. Esse nome bonito quer dizer ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Tá? Então, o argumento principal nesse tipo de situação é esse aqui, ó. A Constituição Federal do Brasil garante o direito de que ninguém precisa produzir provas contra si mesmo. Esse também é um argumento muito, mas muito utilizado, tá? Só que, para esses casos de embriaguez ao volante, repetindo o entendimento lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu ensejo a uma discussão enorme, né, que foi parar lá no STF, sobre a constitucionalidade desse artigo 65A, esse princípio de não autoincriminação, esse princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, ele é um direito inerente ao processo penal e não às infrações administrativas. Tá? Olha aqui o que decidiu TJ do Rio Grande do Sul. Recurso nominado, Código de Trânsito Brasileiro, recusa ao teste de etilômetro, artigo 65A. O direito do acusado de não produzir prova contra si próprio, olha o nome bonito aí, ó, nemo tenetur se detegere, tem sua aplicação adstrita, ou seja, restrita, explícita, exclusiva ao processo penal, só alcançando outras esferas em casos excepcionais, de modo que sua abrangência em outras áreas, como por exemplo no direito administrativo de trânsito, possui a sua aplicação relativizada, ou seja, né, reduzindo a miúdos, para o Código de Trânsito Brasileiro, na fase administrativa, na infração administrativa, esse princípio não deve ser levado em consideração. Entenderam? Então, recusou, não interessa se ele argumentar que ele se recusou para não produzir prova contra si próprio. A possibilidade de fazer o teste e provar que ele não estava embriagado é real. Se ele se recusou, então tipificou o artigo 65A. Olha que coisa, hein? O terceiro argumento, também muito utilizado, tem a ver com as condições higiênicas do aparelho. Aliás, essa é uma situação que começou agora, por conta da pandemia, tá? É uma das teses mais bem elaboradas que eu tenho, por exemplo. Só que se você usá-la só como um simples argumento, ela não tem força para cancelar um processo administrativo. Então, olhem só. O condutor ficou com medo de tirar a máscara e soprar o bafômetro, se contaminando com o vírus da Covid-19. Olha só, tem muito fundamento. Por quê? Porque ele vai direto ali nas condições higiênicas do aparelho. E as condições higiênicas do aparelho são também condições de segurança. Só que, nesse caso, existe a confirmação de que o condutor se recusou a fazer o teste. E isso conduz necessariamente à interpretação de que houve infração de trânsito, já que se trata de uma infração de mera conduta. Então, se você mesmo está falando assim, olha, ele realmente se recusou a fazer o teste, pronto, está tipificado o artigo 65A.
Esse tipo de argumento, sozinho, ele não é muito convincente. Mas quando ele vem recheado de provas, quando ele vem muito bem estruturado e mais, quando o advogado consegue conduzir esse argumento na justiça, ele tem chances muito grandes de se beneficiar de um cancelamento do auto de infração. Só que desse jeito, lançado assim, de forma genérica, ele não tem capacidade nenhuma de cancelamento e mais, ele só confirma que o condutor realmente se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Tá? Olha só a decisão aqui do TJ de São Paulo. Apelação civil, auto de infração, violação ao artigo 65A, recusa em efetuar o teste. Alegação do autor de que ele ficou receoso em retirar a máscara facial, tendo em vista a contaminação pelo coronavírus. Norma que prevê imposição de sanção na hipótese da simples recusa à submissão a qualquer procedimento. Recusa do autor do bafômetro, que é incontroversa. Olha só, ele usou uma tese excelente, mas como ele não soube conduzir, essa tese que ele colocou acabou servindo de base para confirmar que ele realmente não fez o teste de bafômetro, que ele realmente se recusou a fazer o teste de bafômetro. Tá vendo como é complicado? Tá? Então, não lança tese assim, o argumento vazio, solto no espaço, que você não vai conseguir bons frutos, não. Quarto argumento, vamos lá. A quarta situação que a gente mais encontra aqui de alegações. O condutor se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas realizou o exame clínico. Cara, essa quarta alegação, ela é muito boa. Ela é muito boa, só que ela tem que ser bem desenvolvida pelo advogado no decorrer do processo, mas muito bem desenvolvida. Por quê? Porque senão ela também se torna um tiro no pé. Olha, o meu cliente realmente se recusou. Para aí, tá? Para essa frase aí. O meu cliente realmente se recusou a fazer o teste de etilômetro, mas ele realizou o teste de exame clínico. Nesse caso, se o advogado não apresentar uma justa causa para a recusa, ele se recusou, mas ele se recusou por causa disso, disso e disso, tanto é que, para suprir a recusa, ele fez o exame clínico. Se ele não souber conduzir dessa forma, haverá a caracterização do artigo 65A, já que esse tipo de artigo ele não se destina a demonstrar a embriaguez, ou seja, na prática, basta que o condutor se recuse a um dos testes, a qualquer um dos testes, e ele já pode, o agente de trânsito já pode fazer a multa. Entendeu? Olha o que decidiu aqui, acho que foi o Tribunal de São Paulo também. Olha só, TJ de São Paulo, isso mesmo, ó. Ação anulatória de autuação, recusa em se submeter ao teste de bafômetro, a alegação de que realizou o exame clínico. A simples recusa passou a tipificar espécie de infração de trânsito. Desnecessidade de se comprovar estado de embriaguez, ou seja, o exame clínico serviu só para mostrar que ele não estava embriagado, mas de qualquer forma ele se recusou. Está caracterizado o artigo 65A. Você está vendo como faltou desenvolver a tese? Você está vendo como faltou alguma coisa aqui dentro da alegação? Faltou algum tipo de prova, algum tipo de justa causa para ele falar assim, para ele ligar, né, para ter um elo ali entre o argumento da recusa e o motivo dele ter feito o exame clínico? Faltou esse elo. Olha, ele se recusou por causa disso, disso e disso, e para suprir a recusa, ele se submeteu a outro tipo de teste. Então, esse aqui é um exemplo de um tiro no pé. Ele só reconheceu que realmente não fez o teste, se recusou a fazer o teste de bafômetro. E vamos lá para o último argumento, olhem só. Em que pese o condutor ter soprado o bafômetro e ter sido aferido baixo índice de álcool no sopro, esse índice não é suficiente para alterar a capacidade psicomotora do condutor. O que isso quer dizer? Gente, se vocês lerem novamente o artigo 165, olha só o que diz o artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool. Para o condutor estar sob a influência de álcool, ele tem que ter uma alteração da capacidade psicomotora. Ele tem que estar ali
falta de equilíbrio, olhos vermelhos, sonolento, ele tem que estar com a fala arrastada, ele tem que não consegue se concentrar em um determinado, não consegue ter foco. Então ele está com a capacidade psicomotora alterada. Só que dependendo do quanto essa pessoa bebeu, ele não apresenta nenhuma alteração da capacidade psicomotora. E aí você vem no artigo 65 e lê lá. E você lê, dirigir sob a influência de álcool. Você fala, olha, ele estava com indícios de alcoolemia, mas ele não estava sob o efeito de álcool. Ele tinha índice da embriaguez, mas ele não tinha a alteração da capacidade psicomotora, ou seja, ele não estava sob a influência de álcool. O problema dessa tese é o seguinte: a Justiça tem entendido que, por força do artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro, qualquer concentração de álcool, independentemente do índice que for aferido no aparelho, qualquer concentração de álcool ocasiona a alteração da capacidade psicomotora. E isso dá a caracterização do artigo 165. Aliás, o artigo 276 foi justamente o que originou o conceito popular de lei seca. Tá? Olha só o que diz os nossos tribunais. Novamente o TJ de São Paulo. Anulatória, auto de infração, infração de trânsito, direção sob influência de álcool. A aplicação das sanções previstas no artigo 165 prescinde, ou seja, dispensa a demonstração do estado de embriaguez. Também dispensa a caracterização da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Em outras palavras, se ele bebeu, qualquer índice de alcoolemia já caracteriza a multa ao artigo 165. Legal, né? Wagner, o que você está tentando me dizer então? Você está querendo me dizer que não dá para ganhar um recurso ou uma ação contra a multa da lei seca? É isso que você está tentando me dizer? Não. O que eu estou tentando te dizer é que se você, advogado de trânsito, você, defensor de condutor, que trabalha em assessoria administrativa de trânsito, se você não tiver uma estratégia de atuação por trás desses processos de defesa de condutores, você só vai ganhar tempo no processo administrativo. Você só vai enrolar o processo administrativo. E, vamos ser bem sinceros, ganhar tempo não vale para o condutor pagar R$ 2.500 de honorários. Porque se é só para ganhar tempo, ele mesmo pode fazer qualquer tipo de recurso lá no órgão de trânsito de forma gratuita e ele vai conseguir o mesmo efeito. Ele vai também conseguir ganhar tempo de forma gratuita. O que você precisa é trazer outros argumentos. O que você precisa é se debruçar sobre outras teses. O que você precisa é conhecer outras razões de cancelamento da penalidade. E não ficar só nesses 5 argumentos aqui, que são o feijão com arroz que todo advogado faz. Qualquer advogado, não precisa ser especialista em direito de trânsito, ele vai fazer esses 5 argumentos. Se você é especializado, se você é especialista nessa matéria, você tem que ter argumentos diferentes. Tá? Porque esses argumentos aqui não são tão eficientes. Tá? O que eu quero é te convidar, a partir de agora, nessa mentoria de lei seca, entender um pouco mais sobre o que é que dá para você fazer dentro de uma estratégia processual para aumentar em cerca de 90% as chances de cancelamento dessas penalidades. Vamos lá então? Vamos começar a ver como agora que a gente já sabe o que a gente não pode fazer, vamos começar a entender o que é que a gente pode fazer. Vamos lá?